Nós vamos nesta noite falar sobre todo cristão vence pela fé, baseado em Tiago, capítulo 1, do verso 1, e vamos aí discorrer até o verso 11, até o verso 12. Nós vamos falar, todo cristão vence pela fé. Entendendo, irmão, que não há outro meio de ultrapassarmos barreiras, de vencermos lutas e batalhas, se não for por meio da fé em Cristo Jesus. É muito importante que nós nos exercitamos em oração, que nós busquemos na oração e na palavra de Deus, nos habilitar a cada dia através da fé. Temos experiências através da fé. Isso é muito importante, que nós não venhamos abandonar os meios da graça e que nos leva então a seguir um caminho sobremodo excelente, caminho da fé, o caminho da meditação da palavra de Deus. Não há outro caminho, outro meio que nos levará à compreensão, ao entendimento, com a ajuda, obviamente, do Espírito Santo de Deus, nos guiando, nos orientando, nos ajudando em todos os nossos caminhos. Nós devemos sim nos esforçar, nós devemos sim buscar a cada dia, abandonar, nos desvencilhar das coisas desse mundo que tanto nos rodeia. Hebreus 12, nós devemos nos livrar daquilo que nos atrapalha em relação à nossa fé, daquilo que nos atrapalha em relação à nossa crença em Cristo Jesus. Estamos rodeados de tantas coisas que vem promover um afastamento da fé, um afastamento da palavra de Deus. Nós estamos rodeados de muitas e muitas dificuldades. Ora, a igreja não está isenta de ser atacada, os servos de Deus não estão isentos de ser atacados. O que nós vamos ver aqui nessa carta de Tiago, o que ele vai escrever, é os irmãos que estão em tremenda dificuldade, problemas estão acontecendo aqui, e ele vai tratar exatamente falando da fé. Nós precisamos entender que a epístola de Tiago, ela faz parte das chamadas cartas gerais ou cartas universais, como, por exemplo, as cartas de Pedro, a carta de João, a carta de Judas e também a carta aos Hebreus. A carta de Tiago, ela é a mais prática de todas as cartas e ela tem sido então chamada de guia prático para a vida e para a conduta cristã. A carta de Tiago, ela faz parte do cânon no Novo Testamento. Ela é também a revelação escrita, inspirada por Deus. Ela é também não só escrita e inspirada por Deus, mas ela também é útil para o nosso ensino. Ela também é útil para o nosso aperfeiçoamento, amadurecimento, crescimento espiritual. Ela é de suma importância para ser ministrada, anunciada a todas as igrejas. A carta de Tiago, então, ela é também um manual prático da religião cristã. Sim, ela é a lei de Cristo, ela é o mandamento de Deus para a nossa vida diária. Nela encontraremos então o guia para que nós possamos começar no dia que se chama hoje, o primeiro dia da semana. Se nós quisermos ter uma vida triunfante, apesar das lutas, das dificuldades que enfrentaremos, nós precisamos de uma vez por todas nos debruçar, analisar, estudar e examinar com muito desejo no nosso coração a palavra de Deus. Por quê? Porque este manual, este guia prático, trata de assuntos e problemas espirituais que enfrentamos no nosso dia a dia. É por isso a suma importância de nós analisarmos e pensarmos como vai a nossa vida dia após dia debaixo da palavra de Deus. Nós temos que anunciar isso. Precisamos entender então que provações, que tentações, que há hipocrisia, a acepção de pessoas na igreja, todos os tipos de fé, o controle da língua, o mundanismo na igreja, o exercício da paciência e a importância da oração é o que está inserido na epístola de Tiago.
É exatamente isso que em toda a epístola Tiago vai tratar. Vou repetir: Tiago vai tratar da hipocrisia, Tiago vai tratar da acepção de pessoas, Tiago vai tratar de todos os tipos de fé. Tiago vai tratar acerca do controle da língua, acerca do mundanismo na igreja, acerca de exercer a paciência, acerca da importância da oração. Então, concluindo nesta introdução, a carta de Tiago então é um sermão pastoral para a igreja. Muito bem. Tiago, então, nessa carta, ele vai exortar de forma objetiva e de forma muito amorosa a igreja de Cristo. Ele vai exortar dessa forma, mas sem abrir mão da sua autoridade apostólica. Por exemplo, ele vai usar nessa exortação, em toda a carta de Tiago, ele vai usar 44 imperativos para exortar os crentes, então, no seu desenvolvimento à maturidade espiritual. Por 44 vezes, ele vai levantar esta questão para que os cristãos venham, então, amadurecer, que eles venham se desenvolver na fé cristã. Nos dias atuais que nós estamos vivendo, e nós comentamos muitas coisas, e até mesmo algumas bizarrices no meio cristão, a igreja precisa se fortalecer, a igreja precisa se desenvolver na sua maturidade e no seu crescimento espiritual. Tiago então escreve para um grupo de cristãos judeus espalhados então por todo o Império Romano. Esses são o seu destinatário. O termo então que ele vai dizer aqui, quando ele diz 12 tribos, significa então essas 12 tribos, o povo de Deus, ou a nação de Israel. Nós podemos ver Paulo discursando perante o rei Agripa, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, no verso 7, e ele vai dizer: a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus, fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a essa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. É nesse tocante, por causa da minha fé, por causa da minha fé fervorosa, é que sou acusado pelos judeus. A carta ela foi escrita de Tiago entre os meados de 44 a 62 depois de Cristo. E ela foi então escrita no ano em que Tiago morreu. Mas aí nós devemos pensar agora, qual é o propósito de Tiago? O que Tiago quer trazer com essa sua exortação? Por que todo cristão vence somente pela fé? Ao lermos então a carta de Tiago, a qual nós acabamos de ler, observamos que o seu destinatário da carta tinha alguns problemas em sua vida pessoal e alguns problemas também na igreja. Aquilo então que foi ocultado por Lucas lá em Atos dos Apóstolos, agora está sendo revelado por Tiago. Está sendo revelado por Tiago o que está ocorrendo não só na vida pessoal dos cristãos, mas também como na vida da igreja. Por exemplo, como a impaciência nas tribulações, como por exemplo a hipocrisia, a acepção de pessoas, a maledicência, o mundanismo, as brigas e cobiças, crentes que estão doentes e afastados da igreja. Nós precisamos, amados irmãos, pensar muito em nossa comunhão. Nós precisamos compreender a importância que a comunhão tem para a vida da igreja. Ora, nós precisamos tomar cuidado para que os frutos da carne, as obras da carne, não venham se manifestar no meio da igreja, que as obras da carne não venham tomar poder e tomar posse da vida dos cristãos. Nós temos que batalhar todos os dias em oração,
todos os dias em desejo, todos os dias em vontade, para que a igreja permaneça cada vez mais unida, para que a igreja permaneça cada vez mais em comunhão, porque só assim nós venceremos pela fé, crendo que o Senhor é o nosso Deus e que o Senhor luta pela sua igreja, mas nós temos que fazer a nossa parte. Muitos crentes estavam então se afastando da igreja por esses problemas que estavam acontecendo na igreja. Nós devemos então olhar para a carta de Tiago como um manual prático da vida cristã. Nós temos que estudar, nós temos que examinar, nós temos que trazer para a nossa vida como um manual da prática da vida cristã. Tiago é muito prático no que ele vem nos ensinar, ele é muito prático no que ele vem nos exortar. Tiago, ele revela então, por sua praticidade, que o verdadeiro cristianismo não é um cristianismo de teorias, mas o verdadeiro cristianismo é um cristianismo prático. O segredo de todo crente vencer pela fé não é o segredo de tanto que ele conhece, de tanto o quanto que ele sabe, porque assim muitos sabem. Assim Paulo encontrou os homens filósofos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Paulo teve problemas com a filosofia grega, homens que se achavam sábios demais, homens que faziam partidarismos. Paulo vem demonstrar então a verdadeira sabedoria, o verdadeiro poder da sabedoria, que não é só na teoria, mas sim na prática. Tiago não é diferente. Tiago vem mostrar que o verdadeiro cristianismo não é só teoria. Conhecer, aprender, estudar é ótimo, é excelente, mas praticar é o que vai trazer a verdadeira essência de um verdadeiro cristianismo. Se nós perguntarmos às pessoas, muitas pessoas, pergunte a alguém que já foi da igreja, tente evangelizá-lo e ele vai pregar para você, ele vai dizer coisas que você nunca leu, e quando você for examinar nas escrituras, verdadeiramente ele conhece teoria, somente a teoria. Mas o que Tiago vem nos trazer, ele vem falar desta prática. E sendo assim, então, o propósito de Tiago, então, é motivar-nos a um cristianismo prático. Como conseguir isso? Como eu vou vencer isso? E já há um jargão em nossos lábios, é difícil, não é fácil. O primeiro inimigo que nós lutamos contra é contra o nosso próprio ego, é verdade. O nosso primeiro inimigo é o nosso próprio eu, é verdade. Mas eu não me canso de lembrar que Jesus disse que Ele mesmo preparou um caminho para que nós andássemos neles, um caminho excelente, para que nós andássemos nele. Há a palavra de Deus que está diante de nós para examinarmos ela dia após dia. Há esse manual que é prático, que nos orienta e que nos guia a vivermos diante de lutas e provações, mas vivemos debaixo da graça de Deus. Este é o propósito de vivermos uma vida prática. Mas ele demonstra essa importância das provações. Ele vai falar, ele não só fala deste propósito, mas ele vai falar da importância das provações. Este é o primeiro assunto da sua carta, é a provação. E aí ele vai mostrar como o cristão deve enfrentar as provações, como o cristão deve enfrentar as tribulações da vida, como o cristão deve enfrentar as tentações da vida, como vencer pela fé. Mas aí nós devemos perguntar, o que é essa provação que Tiago está falando? Olhe comigo, capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações. O que é provação, então? Nós precisamos entender que ser cristão não nos isenta de sofrimentos e provações, porque o próprio Cristo disse, no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, ele disse: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo.
Jesus acaba de dizer o que nós passaríamos por amá-lo. O que nós passaríamos, ele acaba de dizer das provações que enfrentaríamos por amá-lo, por servi-lo, por segui-lo. Ele disse: eu tenho dito a vocês, porque no mundo vocês passarão por aflições, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em Atos dos Apóstolos também nós vamos ver, no capítulo 14, o verso 22, fortalecendo a alma dos discípulos e exortando-os a permanecer firme na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É essa tribulação que não nos destrói. Que provação é essa que Tiago está falando? É essa tribulação que não nos destrói, é essa tribulação que não nos elimina, mas é uma tribulação segundo Deus, segundo a soberania de Deus, que nos amadurece, que nos fortalece, que nos edifica, que nos faz crescer, que nos faz progredir na fé. Ele diz, Paulo, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firme na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Irmãos, todo cristão passa por várias provações, e isto é adversidades, e que podem vir essas adversidades de várias maneiras, de intensidade. Nós observamos na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 6, que ele diz, nisso, falando das provações, nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Nisso exultais, se alegrem pelas lutas e provações, porque é só por um tempo. É só por um tempo. É só por um tempo que vocês passarão por várias provações. Meu querido irmão, todo cristão vai vencer pela fé, porque ele sabe, porque ele conhece que estas provações de agora ou de hoje são momentâneas, são passageiras. Todo cristão que vence pela fé se lembra da palavra de Jesus, João 16:33, que no mundo nós teremos aflições, nós devemos alegrar os nossos corações. Sabe por quê? Porque eu e você temos vencido pela fé. Sabe por quê? Porque nós somos filhos de Deus, chamados segundo o seu propósito, porque nós somos escolhidos, eleitos, amados de Deus. É por isso que todo cristão vencerá pela fé em Cristo Jesus, pela fé na sua palavra, pela fé. Todo cristão então pode se alegrar, ter alegria em meio às provações, como está escrito lá em Hebreus capítulo 12, verso 2, ele diz então, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e assentado à destra do trono de Deus. Ignomia, sabe o que significa esta palavra? É que ele abriu mão, ele deixou ser envergonhado, ele deixou ser humilhado, ele abriu mão do seu direito, ele abriu mão da sua razão. Ignomia significa então, é passar por vergonha, é passar por humilhação, é passar por não ter direito a nada. Ignomia significa estar exposto ao ridículo, à defamação. Jesus passou por tudo isso, por toda essa vergonha, porque Jesus tinha um propósito firme, que em troca da sua alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo questão de passar vergonha, não fazendo questão de ser humilhado, não fazendo questão de ser desonrado, não fazendo questão de ser exposto ao ridículo. Sabe para quê?
para que eu e você hoje estivéssemos aqui, ouvindo esta mensagem que Tiago nos apresenta, dizendo que todo crente cristão vencerá pela fé, por aquilo que Jesus fez, por aquilo que Jesus venceu na cruz, por amor aos seus filhos amados, por amor aos seus eleitos. Então, meus amados irmãos, toda aprovação que o crente enfrenta, ela tem a permissão de Deus, como nós vemos que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 22, o verso 1, depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. O que Deus pede para Abraão? Deus coloca Abraão à prova: dá-me o teu filho, sacrifica o teu filho. Abraão, ele então de prontidão, pela fé, obedece, e Deus aprova a sua fé. Nós somos provados todos os dias, a nossa fé é provada todos os dias. Bem-vindo, é a vida cristã na sua prática. Bem-vindo, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas todo crente, todo cristão vencerá pela fé. Mas nós devemos pensar quais são os objetivos ou resultados da aprovação. Tiago, então, ele segue falando sobre o assunto e ele apresenta os dois resultados da aprovação. Primeiro, ele vai falar sobre perseverança, que é a capacidade de resistir. Segundo, ele vai falar da paciência na tribulação. Olhe comigo, verso 3: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Nós olhamos também na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 5, verso 1, que nos diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Verso 3: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Versículo 4: e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Qual é então o objetivo das provações e resultados? É que ela nos produz então perseverança. O resultado é que ela nos dá experiência, é que ela nos dá esperança. É nessa alegria que nós devemos depositar a nossa fé. É nessa alegria, é esta provação que nos ensina. É esta provação, segundo Deus, que nos habilita para as nossas lutas diárias. É esta exortação que Tiago vem trazer. Então nós precisamos entender que nós, então, o resultado disso é que nós adquirimos então maturidade, nós adquirimos então integridade e perfeição de caráter. O nosso caráter é forjado, o nosso caráter é formado segundo o caráter de Cristo Jesus. Está passando por muita tribulação, irmão, muita angústia? Nós falamos nesta manhã sobre Davi passando por angústia e tribulação, e o problema dele não era guerra, não era soldado, o problema dele eram os seus próprios, aqueles que se diziam amigo dele. A maior decepção dele foi essa. E aí ele querendo fugir daquele problema, querendo eliminar aquele problema, então ele entra na ilusão do quem me dera. E ele vive um romantismo com esta frase: quem me dera se acontecesse isso, quem me dera eu tivesse asas como a da pomba, então eu voaria daqui, eu sairia dessa situação. Essa é uma parte da fragilidade de Davi, e que Davi não tem nenhuma vergonha de expor a sua fragilidade. Ele tem a primeira opção de viver no mundo da ilusão do quem me dera, mas ele escolhe então a segunda opção, de invocar o nome do Senhor.
porque no Salmo 50, verso 15, o Senhor ordena que os seus filhos o invoquem, e ele vai invocar o Senhor no final, e ele vai cantar ao Senhor no final. Maturidade, então, nós vemos, olha comigo no verso 4, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Tiago está dizendo que nós não devemos cambalear na nossa fé, que a nossa fé, a nossa integridade, dentro da palavra de Deus, ela deve ser firme, irmão. O Tiago está dizendo que nós não devemos ser inconstantes. O apóstolo Paulo diz: meus amados irmãos, sede firmes e inconstantes, firmes e constantes na obra do Senhor. Tiago está nos exortando para que nós tenhamos uma firmeza, e que estas provações, ela vai nos trazer, nos proporcionar, nos capacitar a ter uma firmeza, a não sermos deficientes em nossa fé, a não sermos deficientes em nossa vida cristã, dia após dia. Mas o que nós devemos fazer durante as provações? O que nós precisamos fazer? Como nós devemos agir? Nas provações das nossas vidas, nós precisamos de sabedoria espiritual. Na provação da nossa vida, não só precisamos de sabedoria espiritual, mas como nós também precisamos de discernimento para nós entendermos e suportarmos as provações pela fé e depois disso sairmos vitoriosos. Não há no quadro daquele que vive pela fé a derrota. Não há. O cristão que vive pela fé, ele vence as suas batalhas. Como então seguir a sabedoria? Tiago vai nos mostrar que nós devemos orar. E ele vai responder como adquirir e conseguir sabedoria para vencermos pela fé. Olhe comigo, versículo 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Olha comigo, verso 6. Peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, ponto e vírgula, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Preste bem atenção no que Tiago está dizendo. Ele está falando do homem inconstante, daquele homem que ele é impelido e agitado pelo vento. É como alguém que duvida. Esse não receberá alguma coisa, esse não será fortalecido, esse não crescerá espiritualmente, esse não terá força para se debruçar na palavra de Deus. O que Tiago está nos apresentando é que nós precisamos ter fé, mas ter uma fé firme em Jesus, crer. Irmão, nós falamos nesta manhã algo que é corriqueiro dentro do nosso conhecimento cristão. Irmão, nós estamos cansados de saber. Nosso irmão Hamilton apontou aqui nesta manhã que nós devemos meditar na palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, orar, examinar. Isso é coisa que nós sabemos, para que nós então possamos adquirir então sabedoria de Deus, sabedoria espiritual e discernimento para nós entendermos a circunstância da vida, as provações, para nós entendermos as tribulações da vida. Eu vou repetir, tem muito crente, servo de Deus, eleito, e que vive em tremendo sofrimento, sabe por quê? Porque não aprendeu a buscar sabedoria do alto, porque não aprendeu a buscar o discernimento que vem de Deus, não aprendeu a acreditar firme nessa fé. Há muitos crentes que vivem cambaleando na sua fé,
que não consegue compreender o que está acontecendo com ele no momento, que não consegue discernir se vem das setas do diabo ou se vem da vontade de Deus. E isso é um perigo para um cristianismo. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Às vezes atribuir as provações que vêm da parte do Senhor, atribuir às setas do diabo, e atribuir as setas do diabo a Deus, falando que é Deus que está fazendo isso. Isso é um perigo, quando nós não acatamos aquilo que Tiago está orientando. Buscar, ele diz, peça, aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus, que Ele dará livremente, que Ele dará com muito prazer, a todos liberalmente, e nada lhe impropera, nada vai impedir. Vai ser derramado com muita abundância a sabedoria sobre aqueles que pedem. Mas ele deixa um recado a nós. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Não pense que esse que não busca, que vive no desânimo, e a razão do seu desânimo é porque ele vive olhando para a vida, ele vive olhando para as circunstâncias e estaciona nela, se alimenta dela. Quando eu estaciono e me alimento das circunstâncias, eu estou perdendo as forças, eu estou deixando de crer, eu fico com uma vida de dúvidas. Eu até digo, será mesmo que o Senhor me ama? Será mesmo? Eu não consigo discernir se dentro desta provação e tribulação que eu estou vivendo, se de fato o Senhor está nela. Por isso que Ele orienta. E nós falamos qual é o estado e a condição, não só pessoal, mas espiritual da igreja. Eles estavam se afastando de Deus. Tiago chama então a atenção, para entendermos que nós precisamos de discernimento e sabedoria do alto, para entender que a provação não tem nada a ver com a quantidade de bens também, porque há uma pregação herética, que a razão de Deus lhe aprovar, de você ser abençoado, é porque você tem muita riqueza. Tiago vai falar disso. Há líderes aí, com L minúsculo, dizendo para as pessoas que a pessoa é simples, não tem muitas posses, não tem muito dinheiro, porque ele é uma pessoa que não é abençoada, então relaciona alguém que é abençoado por Deus por aquilo que ele tem, por aquilo que ele possui. E diz que aquele que não tem é porque a bênção de Deus não está sobre ele. E daí vai trazendo confusão na mente daqueles que ouvem. E vai contribuindo com o seu desânimo. Mas Tiago ele nos mostra que ser pobre ou ser rico não tem nada a ver com a bênção de Deus. Não tem nada a ver com receber sabedoria da parte de Deus. Não tem nada a ver com receber discernimento da parte de Deus. Não tem nada a ver. A aprovação da parte de Deus, ela nivela os crentes diante de Deus, ela nivela todos os crentes, quer pobre ou quer rico, ela nivela todos os crentes diante de Deus. Olhe comigo, o verso 9. O irmão, porém, de condição humilde, gloria-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Ele passará como a flor da erva. Olha o verso 11. Porque o sol se levanta com o seu ardor, com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Aquele que faz acepção de pessoas, aquele que acha que é por causa da sua riqueza que ele é abençoado, que ele é agraciado. Assim como a erva murcha, ele também murchará. Ou seja, Tiago está nos dizendo que a aprovação vem sobre todos os crentes, independentemente da sua condição financeira. E é totalmente equivocado a ideia de que possuir, então, bens é recompensa de dignidade espiritual. E eu digo você que não é,
Porque a nossa dignidade está em Cristo. A nossa dignidade está em Cristo. Na dignidade de Cristo, nós somos aceitos. Na dignidade da obra de Cristo, nós somos ouvidos. Na dignidade da obra do sacrifício de Cristo, nós somos atendidos. Na dignidade na obra de Cristo, nós somos perdoados. E para nós estarmos concluindo, quando as provações terão fim? Talvez você deve fazer essa pergunta. Não, Cristo, então quando as provações terão fim? Tiago, ele vai encerrar esse assunto acerca da provação com uma bem-aventurança. Olha comigo no verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta. O cristão vence pela fé. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Por quê? Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Olha isso. Tiago, ele mostra essa bem-aventurança. Tiago, ele mostra e Tiago nos ensina esta lição, falando que feliz é o homem que suporta, feliz é o homem que vence a provação, e o homem de fé é aquele que vencerá pela fé, é aquele que vencerá sem desistir da fé. O crente será provado durante toda a sua vida neste mundo. O crente provado e aprovado receberá a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós temos que nos atentar para o grande perigo da provação. Para o grande perigo. Precisamos entender que a diferença fundamental entre a provação e a tentação está na sua origem e objetivo. A provação procede de Deus, e por ela proceder de Deus, ela vem então e visa o amadurecimento do crente, o crescimento do crente, a firmeza do crente. Mas agora a tentação brota da nossa natureza pecaminosa, de Satanás e do mundo, e o seu objetivo é prejudicar o nosso relacionamento com Deus. Tiago então fala do grande perigo da provação para o crente. Há de ser transformado em uma tentação. Dependendo então da intensidade da provação, poderemos então ficar zangados com Deus, poderemos então duvidar do seu caráter, como fez a esposa de Jó, lá no capítulo 2 de Jó, versículo 9, que ele disse: então sua mulher lhe disse, ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida, ou como uma louca. Temos recebido de Deus, temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Diz o texto que em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Por isso então é que Tiago assevera, no versículo 13, ninguém a ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. É por isso que Tiago assevera sobre isso. Nós precisamos entender então que Deus não é a fonte de tentação, Ele não é atraído pelo mal. Nós precisamos saber que a sua natureza é santíssima, Ele é santo. E a Bíblia ensina então que Satanás é o tentador, porque nós vemos lá no Evangelho de Mateus capítulo 4, verso 6, quando Jesus, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, sendo tentado pelo diabo, e diz o texto, então o tentador, Satanás, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus responde, e também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 5 diz: foi por isso que já, não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Olha o perigo de nós não termos discernimento.
olha o perigo de nós não buscarmos sabedoria em Deus. Corremos o risco de nos tornarmos inúteis no labor, na correria, no labor da batalha. Tiago nos mostra então que o crente deve orar a Deus pedindo. A oração que Jesus vai ensinar pelo pedido dos seus discípulos. Senhor, nos ensina a orar. E numa parte da oração Jesus ensina: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa deve ser a nossa oração, porque Deus não tenta ninguém. Deus prova, mas não tenta. Quem tenta é o diabo. A tentação brota da natureza pecaminosa. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. No verso 15, olha o que Tiago vai dizer: então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A morte. A tentação, então, é universal e atinge a todo homem, ou a cada um. E é por isso que nós temos que buscar a viver a cada dia, porque a tentação, ela brota do coração corrompido do homem, como vai dizer lá em Jeremias capítulo 17, o verso 9: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Mateus 15, 19 diz: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Cada um é atraído e seduzido por seu próprio desejo perverso, tal como um peixe, ao ser pescado, é atraído pela isca que está no anzol. Meus amados irmãos, Tiago nos explica e nos orienta por que a sabedoria divina é necessária e como ela se mostraria nas provações que viriam sobre aqueles que estão ouvindo a sua exortação. Tiago, então, para concluirmos, quer nos trazer que os cristãos devem então pedir a Deus por sabedoria, para que Ele conceda livremente a todos aqueles sem hesitar. Nós devemos pedir a sabedoria, e esta sabedoria do alto nos habilitará, nos ensinará, tanto aquele que é rico, tanto ao pobre, como viver em harmonia, como viver com discernimento, como viver com prazer, como viver em comunhão uns com os outros e com Deus. Mas uma coisa, meus amados irmãos, eu quero dizer e concluir: simplesmente ouvir e conhecer a palavra de Deus não é suficiente. Temos que obedecer a palavra de Deus. Só assim então nós venceremos pela fé na palavra de Deus. Nós precisamos saber então que a palavra de Deus, ela é um espelho da necessidade da nossa alma. É uma necessidade da nossa alma, é uma necessidade que revela o nosso verdadeiro caráter. Nós precisamos, então, praticar a palavra de Deus. Só assim, então, venceremos, através da fé, todas as lutas, todas as tentações, tudo aquilo que tanto nos rodeia e nos assedia. Nós venceremos, se praticarmos e buscarmos em Cristo Jesus a viver a palavra de Deus. Então nós continuaremos vencendo pela fé em Jesus. Curva a tua cabeça, eu quero orar com você. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso e Eterno, amado Deus, nos ajude, Senhor. Nos ensina, Espírito Santo de Deus, a depositar totalmente a nossa fé em Ti, Senhor, a nossa esperança em Ti. Nos ensina, ó Pai, a buscar sabedoria do alto, para que tenhamos discernimento. Pai, coloca vontade, desejo no nosso coração, porque o nosso coração nos prega peça,
o nosso coração nos tenta tirar do caminho todos os dias. O nosso coração tenta nos frustrar, nos enganar, dizer, ó Pai, que não será possível, que não conseguiremos. Mas, Senhor, através da sua palavra, assim como Tiago estava falando para aqueles judeus, ó Pai, essa palavra também tem tudo a ver conosco hoje. Enfrentamos lutas, provações, dificuldades, chegamos no limite como Davi chegou, Senhor. Queremos abandonar tudo, desistir de tudo, buscar subterfúgios aonde não há resultado, aonde não há esperança, Pai. Nos ensina, Espírito Santo, esquadrinha o nosso coração. Ó Senhor, aviva-nos e seremos avivados, converta-nos a Ti e seremos convertidos. Ó Pai, traga ao nosso coração a alegria antiga, Senhor. Traga, ó Pai querido, o primeiro amor em nosso coração, ó Pai querido, para que com muito prazer, com muita vontade e desejo, vivamos uma vida na prática. Ó Pai, que tenhamos conhecimentos e que buscamos conhecimento da Tua palavra, sim. Tiago não descartou isso, mas ele disse que a prática é fundamental para que tenhamos experiência com o Senhor, para que a Tua igreja viva em harmonia, para que a Tua igreja não haja acepção de pessoa, para que não haja na Tua igreja hipocrisia, falsidade, para que não haja na Tua igreja carnalidade, mundanismo, para que haja, Senhor, a ordem, a decência, ó Pai, a comunhão, Senhor eterno, no meio da Tua igreja, e a Tua igreja então permaneça sadia, Senhor, eficaz em suas obras, em sua pregação e em sua prática. Deus, nos abençoe o início da semana, nos ajude, ó Pai querido, a vencermos, porque todo cristão que examina, que estuda, que crê, ele vencerá pela fé em Cristo Jesus, porque isto é promessa, e há uma ordem para nós: invoca-o no dia da angústia, e o Senhor responderá. Ó Pai querido, leva o Teu povo em paz, abençoa a Tua igreja, esse é o nosso pedido e agradecimento, no nome de Jesus, amém.